tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Divino Mestre nos envolva nesses estudos de hoje. Mestre, amigo, gerente e administrador do Orbe Terra, Jesus, né? Que temos como guia e modelo. Eu nesse momento chamo a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos nossos trabalhos da tarde. Muita luz e paz. Sejam todos abraçados à espiritualidade dos dois planos da vida. Boa tarde a todos. Meus bom. Décio, a Miriam, Cavaleiro, observadores e nossos amigos também, desencarnados, que estão aqui para estudar conosco, nos dar intuições, onde hoje vamos estudar o livro O Céu e o Inferno, capítulo 8, Anjos, segundo a Igreja e do Espiritismo. E sendo assim, eu vou fazer a prece, e nessa prece vamos envolver todos os nossos amigos que estão aqui na sala, os nossos amigos que por algum motivo não puderam estar presentes, mas que com certeza estão em sintonia conosco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quando houver ódio, que eu leve o amor. Quando houver ofensa, que eu leve o perdão. Quando houver discórdia, que eu leve a união. Quando houver dúvidas, que eu leve a fé. Quando houver erro, que eu leve a verdade. Quando houver desespero, que eu leve a esperança. Quando houver tristeza, que eu leve a alegria. Quando houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus e a espiritualidade amiga intua o nosso amigo Décio para fazer o estudo e permaneça conosco. Que assim seja. Passando, Décio. Assim seja, Miriam. Deus seja louvado. Barbosa, Minas Gerais, seja bem-vindo. Sandra, eu sempre falo relativamente a você, porque sem você a nossa sala ela não é internacional. Eu sei que aí está fazendo muito frio na Itália, né? Boa tarde mesmo. Boa tarde, Barbosa. Meus irmãos, como está aí no banner, vamos estudar um tema assim, de uma certa forma, não muito estudado nas salas espíritas, nas associações da doutrina espírita, ou mesmo em centros espíritas, né? Porque nesses locais estuda-se mais o espiritismo como moral ou como religião, mas o evangelho segundo o espiritismo, em que pese a Federação Espírita Brasileira orientar os centros que devem ser ministrado palestra em suas sessões públicas relativamente às 5 obras. Nós aqui estudamos as 5 obras dita Pentateucos, é Pentateuco, né? Bem como o que é o Espiritismo e obras postas. Então estudamos as 7 principais obras de Allan Kardec. Inicialmente eu sugiro que algum dos presentes coloque um número de 1 e 288, onde vamos ler, para continuarmos em harmonia, uma mensagem de Carlos César Pastorino. Eu solicito que coloque de 1 a 288. Número 19, Silvio Carvalho colocou. Aliás, eu já disse isso, meus irmãos, relativamente à nossa parceira e companheira Sil. Nós somos conhecedores há mais de 7 anos, quando a gente, antes mesmo de fundar essa sala, ela funcionava em chat. Funcionava só em área de texto. A gente colocava, abria para as pessoas colocarem, cada um colocava o seu pensamento, a sua participação, depois passávamos um corretor de texto e mandávamos as demais. E esses estudos estão todos, no momento, estão todos em ForShared. Posteriormente passamos para Zoom,
Depois viemos para Paul Talk, ela, de uma certa forma, que me iniciou no Paul Talk. Fraterna, como sempre digo, seja bem-vinda e que a vossa fraternidade reine em nosso meio. Luz e paz. Barbosa colocou 66, Sil pôs 19. Quando eu falo aqui Sil, eu estou falando desde o irmão X até Fraterna, que chegou por último. Sil, seja atenciosa e compreensiva. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondido no âmago da alma. Mantenha-se serena, você já vislumbrou a luz e o entendimento fraterno, e ela muitas vezes ainda não chegou nesse entendimento. Então seja calma, seja atenciosa. Conserve o seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atenciosa e compreensiva. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde, sobretudo moral. Porque nós é uma impaciência, e esses dias eu até ouvindo Fraterna e achei interessante a maneira dela falar, e não só pelo lugar densamente povoado que ela mora, mas ela anda, ou seja, trafega na rua com os vidros fechados. E ocasionalmente alguém a corta, alguém faz algum impropério lá no trânsito, ela grita lá no carro, ela fala assim que só ela e a espiritualidade e o marido que ouve. Então, na verdade, a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que ter paciência, ser atencioso, porque muitas vezes não é o caso, não é o caso aí da Fraterna, do motorista cortar, do motorista fazer alguma peripécia que a gente não concorda, mas muitas pessoas vêm a gente, né, buscar guarida, buscar uma muleta, buscar um amparo. Então a gente tem que ser atencioso. Barbosa colocou 66. Vamos ler do Barbosa também? 66, Barbosa. 66 nos diz ipsis liter o que segue. 66, Barbosa, não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida só porque os outros o julgam errado. Consulte sua consciência, não dê ouvido às vozes da inveja, do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida, sem afeição, é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando às pessoas a quem você ama. Porque muitas vezes as pessoas que têm filhos pequenos, o filho vem fazer um carinho, o pai tá saindo, a mãe tem alguma coisa a fazer, uma atividade doméstica, ou mesmo ir para o trabalho, a gente repreende, meu filho, outra hora, não faça isso, né? Isso é um erro. Carinho, qualquer ele, é muito bem-vindo e a gente deve ser leniente, deve ser paciente, como a própria mensagem 19 que a Sil pôs, relativamente à paciência. Observamos que ambas entrelaçam, né? E aliás, no universo tudo tem a sua razão de ser e o entrelaçamento. Então, como está aí no texto, nós vamos estudar sobre os anjos. Anjos segundo a visão, né, da igreja e do espiritismo. E novamente a gente fala, é um assunto pouco estudado, um assunto que de uma certa forma não é estudado na sociedade espírita, nas salas de estudo. Como disse, é mais estudado a parte moral, a parte dita religiosa, né, que é o Evangelho segundo o Espírito. Todas as religiões, todas as doutrinas, todos os segmentos espirituais, seja bem-vindo, Wagner, paz e luz. Todas essas doutrinas têm os anjos, acreditam em anjo, acreditam na manifestação. Ou seja, esses anjos são manifestação ou faz a interface, o interrelacionamento de Deus com os homens, da divindade maior com as pessoas, com os espíritos encarnados. Pois bem, o materialismo, ele, na verdade, ele negando a vida após morte, nega também a existência dos anjos. Porque o materialismo nega tudo que transcende a morte, a vida física, né?
tudo que ocorre em função do nosso cérebro. Então, o próprio materialismo diz que os anjos, eles nada mais são do que ficções, alegoria, pensamentos, vamos dizer assim, ou devaneios nossos. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitado às suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender por haver outros seres simples quanto ela e superiores por suas qualidades e privilégios, diz Kardec. Então, segundo a própria igreja, no início, Deus criou anjos para, de uma certa forma, louvá-lo, reverenciá-lo e, do seu trono, tê-los como adoradores. Porém, certos anjos rebelaram-se contra o Criador. Em rebelando, aqueles outros anjos tornaram-se demônios, que os demônios serão objeto de estudo do nosso próximo estudo, ou seja, daqui 7 semanas voltaremos ao livro O Céu e o Inferno, estaremos estudando o capítulo 9, onde nós iremos estudar sobre os demônios, segundo a visão da igreja, a visão teológica e a visão espiritista, né? A visão do espiritismo. Então, houve a criação, porquanto alguns anjos recalcitrantes, desobedientes, não seguiram as ordens de Deus, tornaram-se demônios. Então, o anjo já foi criado perfeitamente, pronto, do jeito que está, devidamente qualificado. Veremos, e aqui estamos falando do anjo sob a criação, sob a visão da igreja. Posteriormente, falaremos relativamente à visão espírita, né? Então, Deus criou o anjo, ou os anjos, de forma perfeita, puros e co-criadores também do universo, e sendo o elo, fazendo a interface entre Deus e a humanidade. A sua intervenção aparece manifestadamente na vida dos patriarcas, dos profetas. Eles servem de emissários divinos, né? Através das manifestações dos profetas. A crença nos anjos existe mesmo no politeísmo, quando o próprio Moisés fez a junção, né, de todos os deuses e foi a pavimentação, o caminho inicial, o caminho vestibular para a vinda de Jesus, ali, de uma certa forma, matando o politeísmo, mas mesmo o politeísmo acreditava em anjos, acreditava em emissários das divindades e dos deuses. Então, desde essa época existia. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos e limitados a um ponto do espaço. Eles estão por todos os espaços e, como dissemos, são emissários, são assessores divinos, trabalhando nesse aspecto até, bate com vamos dizer assim, converge com o posicionamento espiritual, o espiritista, né? Vamos dizer assim, do espiritismo. Eles estão em toda parte. Por que estão em toda parte? Eles agem, movimentam tão rápido quanto o pensamento. E a gente coloca que movimenta tão rápido quanto o pensamento, porque é a coisa mais rápida que nós, humanos, ou nós espírito, temporariamente estando nesse corpo, estando ou sendo humanos, somos espírito e estamos humanos. A coisa mais rápida que existe é o pensamento. Então eu penso, por exemplo, agora em Júpiter, eu penso em Marte, eu penso em algum lugar, penso lá em São Roque, São Paulo, estou lá, penso no Rio de Janeiro, em Fraterna, estou lá, penso na Itália, na Santa, estou. Então, o pensamento é muito, mas muito rápido. Ora, e os anjos pensando, agindo, movimentando
mais rápido que o pensamento, que aqui é a colocação de Kardec no livro O Céu e o Inferno. Então praticamente os anjos estão lá e aqui estão em todo lugar. E é assim que deve ser. Por isso que para os anjos, para os espíritos puros, para esses espíritos luminares, não tem tempo e nem espaço. Eles podem muito bem estar aqui, aonde eu estou, aonde você está, e nós aqui estamos em termos de quilômetros, a milhares de distância, se somarmos os quilômetros que distancia eu de você. Mas, se nós evocarmos, por exemplo, Bezerra de Menezes, que é um espírito em um patamar bastante evoluído, ele está aqui e está aí ao mesmo tempo. E muitas vezes ele ou o espírito propriamente do Bezerra não estão, que é considerado um anjo, mas ele faz-se representado por anjo, por espírito similar. Por espírito similar. Eles são mais rápidos do que o pensamento e podem agir toda parte, todo momento. Os seus conhecimentos são resultado não da indução e do raciocínio, mas de um conhecimento já totalmente adquirido e não conforme nós propugnamos, ou seja, pela fieira das reencarnações e dado os trabalhos diversos e dado o périplo, né, as vicissitudes que se passa em toda a reencarnação, através de prova, expiação ou mesmo missão. Cada um dessas três alternativas de reencarnação, os anjos evoluem segundo a visão espiritista, segundo a visão do espiritismo. Admitamos, entretanto, esses três termos, a criatura espiritual, humana e corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo conforme convém a eterna sabedoria. Então a igreja, a teologia colocou o anjo propriamente dito, que está num patamar e não teve ardor, não teve trabalho para estar, Deus já o criou. Existe o espírito que anima o irmão X, a fraterna, a Sandra e todos que aqui estão, e o corpo propriamente dito, que é a matéria. Mas veja bem, se Deus assim tivesse, em sua infinita bondade e justiça, criado os anjos extremamente já evoluídos, e não conforme dizemos de forma simples e ignorante no que refere o saber, e através da absorção das leis que estão íncitas dentro de cada um de nós, ou seja, se você distancia daquela lei, você está, vamos falar, conforme a teologia da igreja, você está pecando. Então, quando você peca, você distancia da lei. E distanciando da lei, você aproxima do pecado, do vício. Então, demora você, ou, de uma certa forma, torna-se mais emperrado, mais lento o progresso. E o anjo, ele já foi criado perfeito, conforme esta visão teológica. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época determinada do passado, e que fica reduzida assim ao texto bíblico, a criação de 6.000 anos, né? Porque a teologia fala que a Terra foi criada com 6.000 anos. Antes não havia nada. E a gente pergunta, se não havia nada, havia anjo? Deus precisava, como muitos reis que são avaliados ou aquilatados o seu poder, a sua glória, através do número dos seus súditos. Então, tanto é melhor aquele rei, quanto mais súditos, quanto mais seguidores, quanto mais pessoas do reino lhe seguem. Deus não precisa disso. Antes desses 6.000 anos, havia anjo? Então são perguntas que se faz e que de uma certa forma a gente coloca essa inserção do Concílio de Latrão, né, que foi, parece que
483, sob dúvida, é uma coisa que precisa muito estudo, né, meus irmãos? Muito embora nós já não advogamos essa parte. O concílio formula, além disso, uma estranha composição ou proposição. Nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa, e tal é, essencialmente, o seu destino. E nesse aspecto a gente pergunta, ora, e uma criancinha que viveu 2 meses, 10 dias, 3 meses, 1 ano, 5 anos, ou mesmo uma pessoa, um espírito que está animando um corpo decrépito, um estado de idiotia, não teve a oportunidade de evoluir, como se faz? Uma vez que esta alma vai estar nesse corpo uma vez só, porquanto não se fala em reencarnação, né? Segundo a teologia cristã. Então, como faria? Deus, na sua infinita bondade, na sua pureza, na sua justiça, bondade e amor, não permitiria isso. E qualquer um desses princípios que, de uma certa forma, a gente coloca dúvida, Deus já deixa de ser Deus propriamente dito, né, meus irmãos? Eu estou vendo a sala muito quieta, eu gostaria que interagisse, até para dar subsídio, né, e eu não ficar totalmente restrito à letra que mata, né? A gente precisa sair um pouco da letra que mata. É importante, viu, meus irmãos, o interrelacionamento na área de texto. Mas, segundo a Gênesis, no mundo físico, a humanidade não existe senão há 6.000 anos, né? E em existindo há 6.000 anos, não existiriam objetivos de suas ocupações? Questiona ainda. E teriam eles sido criados de toda a eternidade? Relativamente aos anjos, né? E sendo criado de todas as eternidade, e por que Deus os criou tão perfeito e nós outros precisamos evoluir pelo esforço, pelo suor de nosso trabalho? Este é o questionamento. Seria aí uma injustiça. Seria aí uma injustiça. À frente aqui diz, receber as ideias pelo sentido é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana, mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades, por vezes, transcendentes relativamente à intuição. Porque fala-se que fomos criados quando do nascimento, quando da feitura, da composição orgânica do corpo físico. E através de nossa vivência há o aprendizado. Entretanto, como diz aqui Kardec, o teólogo nesse aspecto não leva em consideração, por exemplo, aquela inteligência precoce, aquele pianista, aquele pintor, aquela criança que muitas vezes é até mais evoluída do que os pais. Isso não é de se extasiar, de ficarmos perplexos, né, meus irmãos? Porquanto, dentro de um processo de evolução e sabedores que somos, que advém a esse mundo de prova e expiação, de regeneração, é normal que o espírito ulterior, ou seja, o espírito que vem depois, sempre é um espírito mais evoluído. Por isso que a gente verifica, notadamente para o campo da cibernética, da informática, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas às quais a gente relaciona e são mais novos, tem uma facilidade extraordinária de lidar nesse campo. Está aí uma prova cabal de que os mesmos são mais inteligentes, são mais evoluídos. Mas por que são? Porque muitas vezes tiveram mais existência, tiveram um progresso maior relativamente a esse processo evolutivo mesmo. As almas, diz Kardec aqui, mas certamente que há. E essa coisa melhor é apresentar-se Deus às criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, que não colérico, invejoso, vingativo e exterminador e parcial. E esse Deus vingador, parcial, olho por olho, dente por dente, foi o Deus mosaico. Foi o Deus que adveio
quando outrora, ou antes desse Deus extremamente forte numa época, na época de Moisés, foi necessário porque até então existiam vários deuses. As religiões, as doutrinas, os pensamentos eram politeístas. Havia o Deus da chuva, do amor, da guerra, do trabalho, da colheita, enfim, Deus para todas as atividades humanas. Posteriormente, com o advento mosaico, né, de Moisés, ao recebimento do decálogo, das 10 leis, e posteriormente Moisés, como legislador, foi ferrenho, porque precisava ser duro, mas ele pavimentou a estrada para vir um Deus de amor, de justiça, de brandura com Jesus, um Deus, perdoai os adversários, perdoai os vossos inimigos, porque até então era o seguinte: repreenda ou reprima os vossos adversários e faz tudo para os seus amigos, né? Aos amigos, toda coisa benfazeja, toda coisa de uma certa forma boa, e para os adversários ou inimigos, o rigor da lei. Era assim. Mas era um tempo e isso foi necessário. As almas ou espíritos são criados, e nós somos sabedores pela nossa doutrina, simples e ignorantes. Ignorantes no que refere ao saber. Todas simples, e vão estagiando nos vários reinos. Recebe, vamos dizer assim, a dureza do mineral, e dentro do próprio mineral, se você pegar a composição atômica, você pega o hidrogênio, que é só um átomo, como você pega o átomo do rádio, são 234 elétrons, e um elétron só no hidrogênio. Olha que complexidade. Então, esse princípio inteligente estagia no mineral, pegando a sua dureza, posteriormente avança em evolutividade, vai para o vegetal, pegando-se a sua sensibilidade. No animal, pega-se ou adquire-se a intuição e o sentido de preservação do animal, né? Porque precisamos de medo, precisamos sentir e preservar a vida para receber o selo da inteligência no hominal, o reino que estamos. E vamos, ainda quando estivermos no mundo dadivosos, no mundo ditoso, o quinto mundo evolutivo, segundo a classificação pedagógica de Kardec, os mundos ditosos, seremos anjos, estaremos no mundo de angelitude. Seremos o que estávamos há poucos estudando como seres perfeitos, mas chegaremos lá por méritos nossos, por mérito do trabalho, do suor do rosto, né? Então, trabalharemos, galgaremos degrau por degrau. Não existe você ser um médico, ser um enfermeiro, ser um advogado ou um engenheiro, sem antes passar pelas classes e pelas áreas específicas e sequenciais. Não pode haver salto na natureza. Então, os anjos, e Deus não fez nenhum anjo perfeito, fez todos os espíritos simples e ignorantes, e vamos ser ainda um anjo. E eu costumo dizer, e de uma certa forma choca, meus irmãos, que nós ainda seremos tão perfeitos quanto Jesus foi, porque Jesus, ele não reencarnou na Terra, ele encarnou, ele já era um espírito luminar, vamos dizer assim, um anjo, mas nós no processo gradual evolutivo vamos chegar. E não se assusta que vamos ter um orbe, vamos ter um planeta, vamos ter, né, algum cometa, algum sistema para administrarmos, porque ainda seremos puros. Muito bem. Finalizando aqui, meus irmãos, entretanto a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência infalível, e justamente para haver o esquecimento. E, através das múltiplas existências que nós denominamos encarnação ou reencarnação, conforme a situação de cada espírito, você vai, na condição de espírito para a posterior tornar anjo, evoluindo, né? Em termos científicos,
em termos de ciência e em termos de moral. Porque, como disse o Evangelho segundo o Espiritismo, para atingirmos a perfeição é como um pássaro de duas asas. Asas da moral e asas da ciência. Então o anjo, aquele espírito perfeito, o assessor de Deus, que trabalha na co-criação do universo, ele sabe uma física quântica e é também um espírito sábio, um espírito caridoso, um espírito que tem índole de ajudar a outrem, né? Então ele é bom sobre todos os aspectos, não é só num aspecto, por exemplo, ciência, na parte moral e na parte científica. E aí, finalizando, realiza-se assim a grande lei da criação. Deus nunca esteve inativo, Ele está sempre criando. E esses anjos, esses espíritos que através da própria evolução atingiu e está nos mundos ditosos, ou seja, são anjos e co-criadores com Deus, está em felicidade plena. E nessa felicidade plena é em função do trabalho e sempre poder ajudar. Mas para aí, Décio, você está dizendo que aqui na Terra ou no mundo que estamos não existe felicidade? Sim, existe uma felicidade relativa e você deve ser feliz, porquanto Deus não nos criou na condição de espírito para sermos infelizes. Normalmente, as vicissitudes, as infelicidades, as injustiça, e quando o coração de uma certa forma aperta e sentimos alguma dor, é dado a imperícia, é dado a imprevidência, é dado uma ação ou aplicação de nosso livre-arbítrio de uma maneira errada. Muito bem, meus irmãos, e assim sendo, nós fechamos os estudos. Se não houver algum questionamento, meus irmãos, muito bem, Ligeirinho. Eu não cumprimentei Ligeirinho e a Sandra novamente ela retornou, né? Se não houver algum posicionamento, algum questionamento dentro do termo estudado, eu chamo a nossa amiga Sil para fecharmos os nossos estudos. Valeu, Miriam. Tudo de bom. Maravilha, um bom cappuccino para você também, Wagner. E quero que você, firme, forte, seja sempre essa pessoa que tem nos passado esse vigor constante. E eu sempre digo, eu preciso de você, Wagner. Eu preciso, a sala precisa, nós precisamos. E quero você totalmente restabelecido. Nada de olhar para baixo, nada de deprê, nada de ficar assim um pouco assim contrito, porque sabemos que estamos aqui, mas efetivamente somos espíritos imortais e eternos. Um beijo em vossos corações. Beatriz Costa, seja bem-vinda. Sil, é com você para dirigir o fechamento. Muita luz e paz a todos. Eu voltarei tão somente para pôr a música no final. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Beatriz, Sandra, Ligeirinho e Wagner. Décio, o estudo foi muito bom. Estávamos quietinhos aqui, mas com certeza todos prestando atenção. Muito bom ouvir você, seus conhecimentos, que traz para nós muita conquista. Obrigado. E com certeza sairemos daqui mais esclarecidos. Obrigado. E sendo assim, eu convido a nossa amiga Miriam para fazer a nossa prece de encerramento e convidando a todos para estar aqui conosco novamente na quarta-feira às 15 horas. Essa sala funciona de quarta e quinta a partir das 15 horas. Então, lindo final de semana a todos, lindo final de tarde. Aqui trovejando muito, já está chovendo, mas faz parte, né? Então, fiquem todos com Deus, com Jesus. Obrigado pela companhia e que possamos estar sempre juntos estudando essa doutrina. Então, um beijo a todos. Passando, Miriam. Obrigada, Décio, pelo ótimo estudo. Obrigada, Sil. Obrigada pelo estudo, né? Valeu, sempre muito bom. Principalmente quando não tem problema, quando é um tema aí que sempre nos deixa dúvidas, né? Sempre é muito importante estudar a codificação.
Então vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, nesse dia a dia da nossa rotina tão corrida, onde nós priorizamos este momento que é oportunizado por Deus para a nossa reflexão. Agradecemos aos mentores, aos espíritos benfeitores que sempre preparam este ambiente, amparam o expositor para o nosso estudo. Possamos sair daqui, retorno às nossas tarefas, com a paz no coração, transmitindo essa paz, exercendo essa paz em nossas vidas, principalmente em direção aos nossos irmãos. Fazendo uma prece pequena e sincera, que diz: Senhor, ensina-me a ser generoso, a servir-te como mereces, a dar sem medir, a lutar sem medo de ser ferido, a trabalhar sem descanso e a não esperar outra recompensa, senão a de saber que faço a tua vontade. Que assim possamos levar aos nossos irmãos os pensamentos de paz, de luz e de amor que aqui recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Eu vou colocar uma música e vamos saindo em harmonia. Muita paz e luz. Como digo, eu gosto de todos aqui. Obrigado. A espiritualidade é dos dois planos da vida. Tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.